Olá, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso canal aqui do Tsunago. Eu sou Alessandra Ueda, sou psicóloga e terapeuta aqui da instituição e hoje nós vamos falar um assunto que vem aparecendo bastante na nossa instituição. Afinal de contas, como lidar com o medo das crianças e principalmente como lidar com o medo de ir ao banheiro. Antes de mais nada, é importante a gente entender que o medo, ele é uma emoção e ela é normal no desenvolvimento das pessoas. Todo mundo tem medo de alguma coisa. O medo, ele faz parte da natureza humana. Afinal de contas, ele nos ajuda, por exemplo, a não entrar em situações perigosas, né? Ele ajuda a gente em situações de ameaça, de perigo. Então, ele faz parte do desenvolvimento saudável de qualquer pessoa. As crianças, por exemplo, principalmente quando elas são pequenininhas, elas podem sim ter alguns medos que são naturais, normais do desenvolvimento infantil. Por exemplo, medo de escuro, medo de fogos de artifício, medo de um barulho muito alto, medo do Papai Noel, medo do lobo mau, até medo do dentista ou do médico, enfim. São medos que fazem parte da infância da criança, mas que com o tempo eles vão desaparecendo. Porém, quando às vezes esses medos eles não desaparecem e eles às vezes começam a prejudicar o desenvolvimento da criança, começa a atrapalhar a rotina da criança, começa a atrapalhar o seu dia a dia, pode sim ser um momento de alerta, um momento de atenção que nós adultos, nós pais, precisamos sim ficar atentos. Como que a gente consegue identificar, reconhecer se é um medo normal ou um medo exagerado? A partir do momento, por exemplo, que a gente percebe que a criança está com um movimento diferenciado ali, ou seja, ela está com uma respiração diferente, às vezes com palpitação, ela trava, você vai passar em algum lugar, a criança não vai de jeito nenhum, ela dá uma empacada ali, né? E às vezes ela só precisa passar, por exemplo, a gente já teve uma situação de ter uma criança que tinha medo do banheiro. Quando o banheiro estava aberto, a porta estava aberta, a criança ela não conseguia passar, atravessar o corredor na frente da porta do banheiro para ir para outra sala. Isso travava ela ali, ou ela ficava gritando, ou ela chorava, ou ela tinha às vezes alguma situação ali de falta de ar ou de tensão que prejudicava todo o andamento da atividade que a gente ia exercer, que era ir de uma sala para outra. Então, a partir do momento que nós pais, nós adultos, percebemos, por exemplo, que existe um medo, mas que ele está prejudicando ali a criança, aí sim a gente tem que ficar bem atento. Às vezes, por exemplo, a criança ela pode não verbalizar para a gente que ela está com medo, por exemplo, do banheiro, né? Que é o caso que a gente vai trazer aqui. Mas ela pode dar sinais comportamentais, ela pode dar sinais não verbais, né? O corpo dela pode reagir de uma forma diferente e isso também é importante a gente ficar atento. Então, por exemplo, quais são os passos que vão nos ajudar a identificar se a criança está com medo ou não? Primeiro é a observação. A gente tem que observar muito como que a criança está agindo, como que ela está se comportando, ou no caso de crianças que já falam, né, o que ela está verbalizando ali pra gente. Um segundo passo é tentar conversar com essa criança, tentar entender por que ela está com aquele medo. O que pode ter acontecido ali para ter gerado aquele medo fantasioso, né? Que seria um medo meio que irracional, se for uma situação que não é de perigo nem de ameaça real, né? Ou seja, se for uma situação de um medo fantasioso. E é muito importante nesse momento, quando a gente estiver conversando com essa criança, né, tentando entender que medo é esse, a gente não falar com ela com um tom de crítica, nem de deboche, e muito menos julgando o que a criança está passando naquele momento. É muito importante a gente ter essa escuta natural, essa escuta detalhada do que a criança está passando. Porque esse medo, por exemplo, esse medo fantasioso, esse medo que é irracional, né, que não tem uma justificativa realmente real de perigo ali, ele pode ter sido causado por algum trauma, alguma situação anterior que fez com que a criança começasse a ter crença negativa com relação àquele lugar. Então, por exemplo, essa criança que tinha medo do banheiro, né, o que a gente precisou observar? Primeiro de tudo, eliminar se não tem nenhuma situação, nenhum problema orgânico que aquela criança está passando para ela realmente ter medo do banheiro. Porque tem crianças, por exemplo, que às vezes tem algum problema de intestino, né? Às vezes é uma criança que é muito constipada, né? Que ela não consegue fazer cocô e ela realmente tem medo de usar o banheiro. Daí, nesse caso, a gente tem que trabalhar com relação à questão da alimentação,
melhorar essa alimentação dessa criança, trabalhar às vezes com situação de massagens, dependendo do caso, levar ao médico se for o caso, para ele talvez dar alguma medicação, para ajudar essa criança a regular o intestino. Então tudo isso também precisa ser observado. Por exemplo, nesse caso de crianças que têm medo de ir ao banheiro. Mas se for uma situação em que não há um perigo real, em que não há um problema orgânico, é importante a gente buscar entender o que está causando, que crença é essa, que trauma é esse, o que acarretou, o que gerou esse medo na criança. Outra coisa muito importante também numa situação dessas é a gente nunca usar o medo para chantagear, para ameaçar ou castigar essa criança. Porque se a gente fizer isso, a gente vai intensificar esse medo, a gente vai aumentar esse medo da criança. Então, por exemplo, a criança que tem dificuldade de ir no banheiro e a gente ameaçar, ou você vai apanhar, a gente pode piorar esse comportamento da criança e a gente travar essa criança, por exemplo, se for uma criança que tem medo de, por exemplo, sentar para fazer cocô, né? Imagine uma criança que tem dificuldades de usar o banheiro, de fazer cocô ali no banheiro, na privada, e a gente chega ameaçando ela com chineladas, com tapas ou de forma verbal. O que pode acontecer? Pode acontecer dessa criança realmente não querer usar o banheiro e até desenvolver uma constipação real, né? Um problema real, orgânico, de não conseguir usar o banheiro mesmo e aumentar ali o bolo fecal dentro da barriguinha, prejudicar o organismo dela, né? E até ter algum problema mais sério de saúde. Então, nesses momentos, a gente não deve nunca chantagear a criança, ameaçar essa criança, ridicularizar ou ficar usando, né, do nosso poder de adulto ali em cima dessa dificuldade que essa criança está tendo. Outra coisa que é importante nesse momento, sempre estar junto, sempre demonstrar que a gente está ali do lado dela para ajudar. A gente está ali como suporte para ela entender que ela não está sozinha, que se a gente junto ali, demonstrando confiança, demonstrando um sentimento de querer ajudar essa criança, ela vai talvez se encorajar mais para conseguir perder, né, para conseguir diminuir, na verdade, esse medo que ela está tendo. E por fim, mostrar para essa criança que sim, existem alguns medos que são reais. Nós, enquanto adultos, também temos alguns medos. Nós podemos contar a essa criança que nós temos sim alguns medos. Que medos são esses que nós temos? Que medos ela realmente precisa ter em algumas situações, mas que, por exemplo, naquela situação de usar o banheiro, ela não precisa estar passando por tudo aquilo, que nós vamos estar ali para ajudar ela. Eu tenho, por exemplo, o caso de uma criança que ela tinha muito medo de usar o banheiro e ela chegou, inclusive, a acabar fazendo xixi na roupa por conta de não usar banheiros em alguns lugares em que ela não conhecia como era o banheiro desses lugares. Então ela segurava o máximo e às vezes não conseguia e acabava fazendo xixi na roupa mesmo. E uma das coisas que a gente foi trabalhando foi a questão da aproximação, da dessensibilização com relação àquele ambiente, ao banheiro em que a gente tinha. Então o que eu fui fazendo? Primeiro a gente foi conversando em terapia, a gente foi falando sobre a questão do banheiro, fui tentando entender os medos dessa criança, por que ela realmente tinha medo do banheiro, o que causava pavor nela. E uma das coisas ali, por exemplo, de uma das crianças que eu atendo que passaram por essa situação, porque não foi só uma, mas uma delas era que, por exemplo, o nosso banheiro da instituição é automático, né? Então ele tem o aparelhinho ali, ele puxa, ele solta a descarga sozinho, ele abre a tampa, fecha a tampa por sensor. E a criança ela já tinha um certo medo de brinquedos eletrônicos. Então ele tinha muito medo de usar o nosso banheiro, de a descarga aparecer ali do nada ou da tampa levantar e abaixar na hora que ele estivesse dentro do banheiro. E daí o que a gente foi trabalhando? Primeiro eu fui trabalhando com ele de conseguir passar na frente da porta, mesmo a porta do banheiro fechada. Depois, com o tempo, a gente conseguiu passar com a porta do banheiro aberta, até que a gente conseguiu ficar um tempo parado na frente da porta, não dentro do banheiro, mas parado na porta. Ele sempre segurando a minha mão e eu sempre mostrando para ele que eu estava ali com ele, mostrando, descrevendo depois para ele o que tinha dentro do nosso banheiro, que não tinha nada ali especificamente que pudesse causar um perigo real nele, nada ali iria machucá-lo. E daí ele conseguiu entrar no banheiro comigo, sempre de mãos dadas a princípio. Com o tempo, ele conseguiu apertar o botão da descarga, de levantar a tampa, de olhar mais próximo da descarga
descarga, como ela funcionava, que botão que apertava que acontecia tal coisa ali dentro, qual era o botão da descarga do xixi, qual era o botão da descarga do cocô, até que um dia a gente combinou que antes dele ir embora, a gente ia tentar fazer com que ele usasse o banheiro, e daí, no final da terapia, eu fui com ele, deixei a porta aberta, falei, eu não vou entrar junto do lado da privada com você, mas eu estarei aqui na porta do banheiro, a porta vai estar aberta, eu vou estar aqui do seu lado, se você precisar de mim, eu estarei aqui. E ele conseguiu usar o banheiro da instituição. Depois disso, né, ele saiu super feliz, super contente, querendo contar para a mãe, e eu também fiquei muito feliz com essa conquista dele, de perceber que na verdade aquele medo dele era um medo fantasioso, era uma crença que ele tinha de que ali havia um perigo, e que na verdade a gente foi desconstruindo todo esse processo. Então assim, é uma coisa que do nada a gente consegue mudar na cabecinha da criança? Não. É algo que a gente precisa ir trabalhando com o tempo, sempre fazendo esse processinho de desconstrução dessa crença, sempre fazendo essa dessensibilização da criança, mas principalmente demonstrando muito amor, muito carinho, muita confiança nessa criança, mostrando para ela que a gente está ali para ajudar, para acolher e para estar com ela naquele momento que ela está passando, que para ela é um momento muito difícil. Para nós pode ser uma coisa boba, mas para aquela criança era um momento muito difícil. Então, estar presente, demonstrar esse acolhimento, mostrar que a gente está ali para ajudar, mostrar para ela que ela é capaz de conseguir sim executar aquela ação, depois gera muita gratificação para essa criança. Ela se sente muito bem. É claro que é um trabalho fácil? Não. Às vezes exige muito cuidado e muita paciência, principalmente dos pais, mas que no final sempre dá um bom resultado. Então, se por exemplo você tiver uma criança aí em casa que tem algum medo, que na verdade é um medo mais irracional, né? Um medo fantasioso, não é aquele medo de um perigo real, é um medo mais intenso de alguma coisa, e que vocês estão percebendo que esse medo está prejudicando o dia a dia, a rotina, a vida dessa criança, comecem a observar, sigam esses passos que a gente falou aqui. Se sozinho vocês não estiverem conseguindo também fazer tudo isso, peçam ajuda, peçam orientação, busquem estudar, entender melhor o que está acontecendo com a criança de vocês. Caso seja necessário ou seja possível, busquem ajuda médica ou recorram a profissionais que possam somar para toda essa situação. Nós aqui do Tsunago estamos aqui em Toyokawa e Toyohashi. Se vocês tiverem dúvidas e queiram marcar um dia para conhecer a instituição, para conhecer um de nossos profissionais, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais ou deixar um recado aqui abaixo do vídeo que nós podemos passar para vocês os contatos necessários para vocês entrarem em contato com a gente, ok? Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau!